E aí, turma, para continuar a falar sobre vírus, lembrando que a gente está dando todos os detalhes, preparando você, ou vocês, enfim, para essa prova do Enem vestibulares. Então, como que os vírus entram nas células? Tem três maneiras que eles utilizam para entrar em uma célula. Uma, a adesão. A adesão que acontece com o HIV. O HIV é um retrovírus. Ele apresenta RNA e a enzima transcriptase reversa. Por isso ele pode produzir uma cópia de DNA a partir desses dois elementos, o RNA e a enzima transcriptase reversa. E este vírus, ele é envelopado, então no seu envelope tem algumas proteínas e uma delas a gente chama de GP120, que é glicoproteína 120 é o nome delas. E essa proteína, ao longo dos tempos, ela evoluiu, claro, junto com o vírus, para encontrar um modelo celular e que este modelo, qual esse vírus utiliza para se reproduzir, tivesse uma reciprocidade e encontrasse lá algo onde ele pudesse ancorar e reconhecer determinado lugar. Então essa proteína do vírus, a GP120, localiza uma outra proteína encontrada em uma célula, que é a célula chamada linfócito T auxiliador. Ele encontra uma proteína chamada CD4. Então existe uma grande afinidade entre essas duas proteínas, a GP120 e a CD4, que permite uma adesão desse vírus nesta célula, especialmente falando o HIV e o linfócito T auxiliador. Então a gente chama esse modelo de modelo adesão. Para ilustrar a nossa aula, já existem pessoas que apresentam um par de genes recessivos e essas pessoas têm uma mutação neste gene que impede que esse vírus consiga fazer a adesão nestas células. Você está me perguntando, mas e daí? O que essas pessoas têm em relação ao HIV? Elas são imunes ao HIV. Por uma mutação, talvez você seja imune ao HIV, mas aí tem que fazer um exame para saber se você tem essa mutação em um gene chamado CCR5, ok? Muito bem. Uma outra forma de entrada é a endocitose. O vírus está se fazendo de morto e espera que a célula reaja e faça uma fagocitose e leve este vírus para dentro do citoplasma. É o que acontece com o Covid-19, o SARS-CoV-2. Então, o vírus fica ali, a célula abraça o vírus e leva esse vírus para dentro, mais ou menos como se fosse fagocitá-lo. Porém, não vai acontecer isso. É como se fosse o cavalo de Troia, um presente de grego, um pacotinho diferente. Então, chamamos isso de endocitose. Se cair na tua prova como é a entrada do SARS-CoV-2 em uma célula humana, a resposta é endocitose. Anotou? Muito bem. E outra coisa, o SARS-CoV-19 ou SARS-CoV-2, Covid-19, ele utiliza as organelas das células para poder se reproduzir e apresenta um ciclo destrutivo chamado ciclo lítico, que é aquele que vai destruir a célula quando acontece. Daqui um pouquinho, na próxima aula, eu vou abordar a diferença entre lítico e lisogênico. E por último, a injeção de material genético. Veja, o vírus chamado bacteriófago e a bactéria Escherichia coli. Esse vírus vai como se fosse pescar no gelo. Você vai, faz um buraquinho no gelo e começa a pescar por ali. É mais ou menos isso. Ele faz um buraco na parede celular da célula, que é uma bactéria, tem peptidoglicano, invade e lança por esse orifício o seu material genético. E esse material genético se liga ao material genético celular
formando um chamado prófago, que vai fazer um ciclo denominado lisogênico. Esta bactéria, inclusive, pode se reproduzir muitas e muitas vezes, e cada bactéria filha que ela produzir vai conter também pedacinhos de material genético daquele vírus. Essas são as 3 formas de reprodução, de entrada dos vírus nas células: a adesão, HIV, a endocitose, o Covid-19 e a injeção de material genético com o bacteriófago. Valeu, até mais, tchau, tchau.